Você prefere ser feliz ou ter razão? Provavelmente você respondeu ser feliz, mas viveu a vida inteira tentando ter razão, e vai continuar assim. Não? Então me convence do contrário. E ainda que muitos filósofos tenham se aventurado na busca pela felicidade, a gente está falando de filósofos. A necessidade de ter razão é mais forte do que eles. Respeitemos. Mas por volta do século IV a.C., existia um filósofo bastante excêntrico, com perdão do pleonasmo, que fugia à regra. Epicuro, o fundador do epicurismo, provavelmente a escola mais difamada e mal compreendida da filosofia. Abre aspas. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Fecha aspas. Para Epicuro, nós procuramos a felicidade no lugar errado, nos luxos, no poder, na riqueza, no status. O caminho para a felicidade é muito mais simples. Afaste-se da política, tenha muitos amigos e valorize as suas amizades, tenha bastante tempo para dedicar à filosofia e a si mesmo e pare de discutir no Twitter. Mas ele não evitava discussões por falta do que dizer. Muito pelo contrário, consta que ele teria escrito mais de 300 livros, que infelizmente não sobreviveram até os dias de hoje. O que ele não queria era ficar discutindo com gente chata pra caralho o tempo todo, tentando consertar uma sociedade hipócrita em troca da sua paz. Isso pode parecer egoísta, mas não é. Em vez de sair por aí tentando ensinar pessoas que não querem aprender e dialogar com pessoas que não querem dialogar, ele decidiu aplicar a sua filosofia à própria vida. Olha só que ideia mais louca é essa. Filosofia na vida. E assim, fazer da sua experiência um verdadeiro exemplo para as próximas gerações. Então ele se mudou para uma grande casa logo na saída de Atenas com vários amigos. Esse lugar ficou conhecido como o Jardim de Epicuro. Ninguém trabalhava além do necessário para a manutenção da própria comunidade, cada um tinha seu espaço particular, eles passavam bons tempos juntos filosofando nas áreas de convívio e Epicuro lecionava no jardim. De acordo com o epicurismo, o bem maior e a busca fundamental do ser humano é o prazer, e a sociedade da época entendeu. Beleza, então basicamente... orgia? Mas não era disso que ele estava falando, mesmo que até os dias de hoje a maioria das pessoas ainda pense que era. O prazer epicurista é antes de qualquer coisa a ausência de dor, mas tendo isso resolvido, muito pouco é focado em maximizar as experiências sensoriais, pela sua natureza passageira e bastante breve. O foco mesmo são os prazeres da alma, a filosofia, a amizade, a diversão, os bons momentos. Tudo que dura dentro de nós indeterminadamente. É claro que fundar a primeira comunidade hippie do mundo no meio da Grécia Antiga e ainda aceitar escravos e mulheres como membros sem distinção hierárquica não ajudou muito na fama de Epicuro perante a sociedade ateniense. Mas não, o cerne do prazer epicurista não provém de orgias. É um prazer moderado, se encontra nas coisas simples e deve trazer o mínimo possível de consequências negativas. Ele dizia: nenhum prazer é, em si mesmo, um mal, mas aquilo que produz certos prazeres acarreta sofrimentos bem maiores do que esses prazeres. Por exemplo, álcool e ressaca, drogas e dependência, sexo sem camisinha e DSTs, ou filhos, comida em excesso e obesidade, etc. O objetivo final é alcançar a ataraxia, a ausência de perturbações, e a aponia, a ausência de medos. É daí que surge o tetrafármacon, ou os 4 remédios da alma. 1. Não tenha medo de Deus. 2. Não se preocupe com a morte. 3. O que é bom é fácil de ser alcançado. E 4. O que é terrível é fácil de ser suportado. Talvez você não tenha essa referência exata em mente, mas os deuses gregos eram meio que completamente loucos e viviam se metendo na vida dos mortais, causando desastres ambientais e interferindo nos resultados das guerras. Epicuro disse: velho, eles são deuses, por que eles se preocupariam com o que a gente está fazendo ou deixando de fazer? É como se a gente se preocupasse com a vida matrimonial das formigas. Beleza, ele nunca disse exatamente isso, mas algo do tipo. Daí surge o paradoxo de Epicuro, que diversos teólogos tentaram refutar ao decorrer dos séculos, com resultados que a gente pode considerar mais ou menos... Enfim, o paradoxo é tipo isso. Deus está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz, então ele não é onipotente. Ele é capaz, mas não está disposto, então ele é malévolo. Ele é capaz e está disposto, então de onde vem o mal? Ele não é capaz nem está disposto, então por que chamá-lo de Deus?
Não é que Epicuro não acreditasse em uma figura divina, ele só dizia que eles são deuses, eles não sentem inveja, raiva, ódio ou qualquer tipo de emoção que nós meros mortais sentimos. Eles não se metem nas nossas vidas e não alteram os resultados das partidas de futebol. Não adianta continuar rezando. Nós temos livre-arbítrio, aqui se faz, aqui se paga, a felicidade, as conquistas, as desgraças dependem exclusivamente de nós mesmos. Abre aspas. É tolice um homem orar aos deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo. Fecha aspas. Não se preocupe com a morte. Sabe todo aquele tempo que existiu antes de você nascer? Um pouquinho mais do que 10 bilhões de anos? Então, ninguém perde uma noite de sono pensando nisso, mas muitos sentem uma enorme angústia com o medo da morte e uma provável não existência no futuro. Mas se você deixar de existir, não sobrarão sentidos. Se não existirem sentidos, como exatamente você vai sofrer? Sobre isso, Epicuro diz: a morte não é nada para nós, porque enquanto existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, já não existimos mais. O que é bom é fácil de ser alcançado. Se o prazer é alcançado pela ausência de dor, então em vez de se fartar em um enorme banquete, Epicuro acreditava que era a simples ausência de fome que constituía o real prazer. Ele se alimentava quase exclusivamente de pão e água, podendo beber uma taça de vinho e comer um pedaço de queijo no auge do esbanjamento. Como ele disse, nada é suficiente para o homem cujo suficiente é muito pouco. Quanto mais desejarmos, mais perturbações teremos. Parece contraditório, mas se o seu desejo é moderado, você poderá aproveitar os prazeres em abundância. Entretanto, se o seu desejo é abundante, ele nunca será satisfeito por completo. A riqueza exigida pela natureza é limitada e fácil de obter, mas a riqueza exigida por vãos ideais se estende ao infinito. O que é terrível é fácil de ser suportado. Ao decorrer da sua vida, Epicuro teve uma saúde muito frágil. De repente porque ele só comia pão, quem sabe? Mas ninguém entendia muito sobre nutrição naquela época. Nem hoje em dia. Enfim, essa condição fez com que ele entendesse como suportar momentos de muito sofrimento e concluir que a dor, na maioria dos casos, quando é aguda, não é duradoura e quando é crônica, se torna suportável. Isso é cada vez mais verdade graças aos avanços consideráveis da medicina. E, em último caso, sempre teremos a liberdade de optar por uma saída que é, digamos, menos convencional. Mas mesmo sob extrema dor, as lembranças dos prazeres da alma podem garantir a felicidade. Nos seus últimos dias de vida, ele escreveu uma carta ao seu amigo Meneceu, que ficou conhecida como Carta sobre a Felicidade, na qual ele contava que sofria de uma dor extenuante nos rins e no estômago, e que mesmo assim se sentia feliz por lembrar de todas as conversas filosóficas que partilhou com o amigo. Ao decorrer dos anos, o epicurismo foi construído e desconstruído, difamado e reerguido, mas segue até os dias de hoje mal compreendido por muita gente. Às vezes, pela simples associação ao prazer, o epicurismo leva uma fama enviesada, de um hedonismo sem ponderação, que é algo totalmente contrário à sua filosofia. Mas vale pensar no quanto podemos aprender com seus reais ensinamentos, que redirecionam a nossa atenção ao que importa de fato e falam diretamente com os dias de hoje, que curam os males da alma, nos livram dos medos irracionais e nos botam no caminho certo em direção à felicidade. Tirando a parte da dieta, pelo amor de Deus, pão e água, pelo menos um multivitamínico, fruta, proteína, sei lá. Tentamos a todo custo apertar os parafusos dessa máquina gigante, potente, desenfreada e necessária chamada sociedade. Quando notamos que somos muito pequenos para fazer isso sozinhos, pensamos em fugir, deixar essa máquina cruel para trás. Oscilamos constantemente entre esses dois extremos, mas a conclusão final não importa. O nosso maior erro é acreditar que temos que fazer qualquer uma dessas coisas sozinhos e envoltos por tantas perturbações mentais. É impossível não imaginar o que Epicuro pensaria sobre tudo o que se desdobrou dos seus ensinamentos, de um simples jardim na periferia de Atenas para ficar marcado eternamente na história da filosofia, influenciando a vida de inúmeras pessoas, os pensamentos de grandes filósofos e o funcionamento da própria sociedade.